Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui para mais uma web palestra. Nós vamos fazer as nossas considerações hoje, tratando do tema manifestações bucais das infecções sexualmente transmissíveis. Eu sou professora do curso de odontologia aqui da Universidade Federal do Espírito Santo, nas disciplinas de patologia oral e estomatologia. Tenho um mestrado em estomatologia e o meu doutorado em patologia bucal. Todo o trabalho que nós vamos apresentar e alguns pacientes que nós atendemos, eles são provenientes dessas clínicas, dos nossos cursos e de um projeto de extensão denominado Núcleo de Diagnóstico Bucal, onde uma equipe de estomatologistas, patologistas, cirurgiões bucomaxilas e radiologistas compõem. Então, hoje estou aqui representando essa equipe. Bom, e é importante iniciarmos com uma pergunta. Por que estamos reunidos para discutir esse tema tão atual? Dos motivos de estarmos com esse tema constante e mesmo de doenças que já estão estabelecidas com relação ao diagnóstico, a meios de diagnósticos e tratamento, ainda, apesar desse histórico, persistem alguns desafios e esse desafio acaba chegando até nós, cirurgiões dentistas, já que dessas manifestações, dessas infecções sexualmente transmissíveis, algumas delas apresentam inicialmente a sua manifestação na boca, ou vai apresentar concomitantemente, sendo que, desse momento, o nosso profissional, o cirurgião dentista, pode ser, então, requerido para uma análise e daí desencadear um processo diagnóstico onde nós vamos contribuir com outros profissionais o diagnóstico, iniciando pelas manifestações bucais. Daí a importância de identificarmos essas lesões, mesmo tratando de lesões que muitas vezes apresentam como manifestações inespecíficas, mas nós devemos colocá-las dentro da nossa lista de hipóteses diagnósticas. Além desses desafios do diagnóstico, o que tem sido observado, e isso a gente pode trazer dos boletins oficiais liberados pelo Ministério da Saúde, o que mostra uma crescente dessas infecções sexualmente transmissíveis, daí termos uma formação contínua para que isso possa propiciar a nossa prática, seja em qual ambiente que se encontra. A web palestra ela foi montada baseada em dados retirados desses três principais disponíveis pelo Ministério da Saúde. Então, das infecções sexualmente transmissíveis que vamos abordar, vamos enfocar a sífilis, HIV/AIDS e as hepatites virais e dar ênfase nas manifestações bucais dessas infecções. Bom, nós podemos já, de antemão, lidar com dados fornecidos pelo Ministério da Saúde, onde nos coloca a situação epidemiológica. Então, esses dados são de 2016, e nós podemos observar pelos dados um número crescente de casos de sífilis, que é uma das nossas infecções sexualmente transmissíveis, que se apresenta no enfoque por causa desses números. Então, nós temos números altos de 87.593 em 2016 e nós vamos ver que as gestantes que hoje têm o pré-natal, esse exame como rotina, como protocolo, já temos ela com um número grande, 37.433, e isso, como sabemos que ela pode ser transmitida verticalmente, nós temos também um número considerado de casos de sífilis congênita. E essas
infecções, apesar de serem indolentes em alguns momentos, a evolução dessa doença pode levar ao óbito, e daí também registros de óbitos dessas sífilis. Bom, eu trago aqui dados, né, que são dados da Federação Brasileira. Eu dei um enfoque aqui para o Estado do Espírito Santo, onde nós podemos contabilizar, esses dados se apresentam no boletim epidemiológico, realmente confirmando esse crescente das infecções sexualmente transmissíveis, aqui em questão a sífilis. Bom, nesses últimos anos, né, esses registros têm trazido esse impacto para a saúde pública, daí estarmos aqui reunidos discutindo esse tema. Para nós, cirurgiões dentistas, e para outros profissionais que podem estar também nos assistindo, as infecções sexualmente transmissíveis, elas apresentam, né, as que nós enfocamos, manifestações bucais. Bom, é importante já sinalizarmos que esse grupo de doenças, elas deixaram de ser chamadas de doenças sexualmente transmissíveis para infecções sexualmente transmissíveis. Porque uma vez doença, o paciente tem que estar com um quadro clínico estabelecido. E essas doenças, né, e o paciente muitas vezes já está infectado. Daí sermos, então, essa nova nomenclatura que hoje é atualizada em infecções sexualmente transmissíveis. Então nós vamos chamá-las a seguir denominando de IST, né, para que a gente possa ter uma comunicação entre os profissionais de uma forma atualizada. Bom, esses dados também mostram um registro maior, e aí chamamos a atenção da sífilis, porque a partir de 2010 ela passou a ser uma infecção de notificação compulsória. Então, um dos motivos para esse aumento foi realmente esse registro oficial do que nos mostra a realidade dessa doença dentro dos nossos ambientes de trabalho. Bom, outros desafios que nós temos e que vai sendo mostrado por esses boletins epidemiológicos é que as mulheres são mais suscetíveis à infecção, né, e desenvolvem complicações provenientes dessas infecções com maior frequência do que os homens e com complicações sendo mais sérias, levando a uma morbidade maior nas mulheres pelas ISTs do que nos homens. Então, nós temos que partir desse conhecimento. Elas persistem nas populações humanas em função da troca de parceiros sexuais. A maior parte delas, e elas propriamente, são por esse contato sexual, né, a sua principal forma de contágio. Nós vamos ter algumas porcentagens mínimas de sangue, de outros, mas a relação sexual é a que é a principal forma de transmissão. E a boca se posiciona como um órgão sexual. Então, daí nós temos, né, não só as manifestações em cavidade bucal, como também uma responsabilidade com os cirurgiões dentistas ao lidar com essas ISTs. E já existe, né, a comprovação que doenças que causam úlceras genitais facilitam a entrada de outras infecções, como é o caso do HIV. Então, essas considerações em relação às ISTs devem nortear o nosso cuidado, o nosso atendimento, não só no diagnóstico, quanto no segmento desse paciente, como nas notificações, quanto os meios e de outras doenças que podem ser diagnosticadas concomitantes. Bom, vamos então iniciar pela sífilis, né? Então, os dados são recentes. Vamos trocar seu microfone. Pode falar para eles. Só um minuto, vamos trocar o nosso microfone para dar uma melhor qualidade aí
na escuta. Só um momento. Retomando aqui a nossa discussão sobre infecções sexualmente transmissíveis, nós temos, né, algumas observações, informações importantes ao estar lidando com essas ISTs, né? Como eu já disse anteriormente, as mulheres são mais susceptíveis, desenvolvem mais complicações do que os homens, né? Tendo uma maior morbidade comparada aos homens quando uma vez com uma IST. Elas persistem e nós não conseguimos erradicar, já que essas infecções sexualmente transmissíveis têm a sua maior forma de transmissão por meio das relações sexuais. E essas relações sexuais hoje têm se observado elevados índices de trocas de parceiros sexuais, o que persiste, então, esses agentes biológicos. E, uma vez diagnosticado uma infecção sexualmente transmissível, como a sífilis, por exemplo, nós sabemos que essas úlceras são portas, né, de entradas de outras infecções sexualmente transmissíveis, como é o exemplo do HIV. Então, uma vez diante desse paciente, né, nós temos também esse cuidado de termos o olhar para a possibilidade de concomitâncias de infecções sexualmente transmissíveis. Bom, a sífilis, né, a primeira e que hoje ganha um enfoque no nosso dia a dia, tanto pelos dados epidemiológicos e com a sua elevada, né, o seu elevado índice que vem sendo constatado, nós podemos ter alguns dados, né, esses dados, esse aumento não corresponde só em nível nacional e sim internacional. A OMS já apresenta dados de 1 milhão de casos de IST por dia, né, são 357 milhões de novas infecções IST ao ano. Tá? E as gestantes continuam sendo, né, um alvo dessa doença. No Brasil, né, como nós vimos naqueles dados anteriores, vem também observando esse aumento tanto da sífilis adquirida em gestantes e congênita. Então, nesse cenário, né, nós temos, se observarmos esses dados distribuídos nos estados, cada um pode identificar seu estado aí. Nós aqui no Espírito Santo, nós estamos com um índice alto, né, só perdendo mesmo para o Santa Catarina, tá? E com níveis altos comparados com o índice nacional. São algumas razões para esses aumentos e um deles refere-se a essas notificações, mas nós temos ainda estados que se apresentam com índices menores, muitas dessas razões pela a dificuldade, né, e a notificação. Bom, eu vou falar um pouco aqui do que nós trabalhamos e as atribuições para esses aumentos, e isso se diz respeito ao Espírito Santo, mas nós podemos ver essa crescente no Brasil como um todo. Nós estamos tendo uma maior cobertura de testes rápidos para essas doenças. Agora mesmo eu saí do ambulatório na odontologia, onde nós estamos tendo uma capacitação para os alunos da odontologia hospitalar sobre testes rápidos. Isso tem sido distribuídos na rede, o que tem propiciado um teste já imediato e já com condições de atuar sobre esse paciente, uma vez constatado com os testes rápidos, considerando alguns outros itens importantes. Foi registrado e já é registrada a redução do uso de preservativo, que também aumenta essa possibilidade, né, e esses índices maiores. Um grande dilema, e é o que nós temos que combater, é a resistência dos profissionais de saúde, né, ao lidar com essas infecções sexualmente transmissíveis. Há algumas dificuldades e
pouco conhecimento, e daí a importância de discutirmos e estarmos numa formação continuada, para que essas barreiras que são dos profissionais não criem barreiras para os nossos pacientes. Então, quanto maior conhecimento, nós vamos ver como lidar com essas doenças sem colocar em risco e fazendo o que nós precisamos fazer, que é o diagnóstico. Nós tivemos uma das atribuições ao aumento. Teve um momento de desabastecimento mundial da penicilina, o que acabou afetando, né, esse momento lidar com a sífilis. E o que nós também podemos ter de positivo para esse aumento é essa vigilância maior por parte do sistema de saúde, para que a gente possa, então, notificar os casos das ISTs e, no caso, da sífilis. Então, esse conjunto de atribuições nos mostra, né, as razões desse aumento. Bom, para nós cirurgiões dentistas, como eu disse anteriormente, nós temos o desafio e uma resistência ao lidar com essas ISTs, com medo de transmissão, como nós vamos ver, a transmissão é principalmente sexual. Então, uma vez paramentado e com IPI, seja para qualquer paciente, essa transmissão ela tem a sua barreira e o seu resguardo quanto à segurança. Né? Nós temos que estar atentos aos procedimentos inadequados de controle de infecção, né, em os nossos ambientes de trabalho, que pode levar a essas transmissões, né, nós vamos ver algumas mais específicas, e isso, né, como falamos anteriormente, a falta de conhecimento de manejo nesse paciente, o que fazer com esse paciente, como, né, daí iniciarmos na identificação das manifestações bucais, para que a gente possa, então, também discutir o que fazer com esses pacientes, como, né, atuar e fazer o manejo desse paciente. E aí um outro desafio que a gente tenta amenizar aqui com as nossas discussões é com relação ao diagnóstico dessas ISTs. Bom, e por falar em diagnóstico, né, nós temos então que identificar a forma de apresentação dessas doenças, e aqui nós vamos focar as manifestações bucais. A sífilis, ela apresenta estágios, né, desde a sua inoculação e a sua disseminação, né? Então nós temos o estágio primário, onde o paciente tem a sua seu primeiro contato com com o treponema pálido, que é o agente etiológico da sífilis. Esse estágio primário ocorre por volta de 3 semanas após o contato com o indivíduo infectado, então muitas vezes o paciente não vai saber associar determinada relação ou algum acontecimento durante essa relação, como a camisinha que se rasga, e 3 semanas depois ele apresenta uma manifestação, que pode ser na boca, como pode ser na região genital ou outras áreas onde houve esse contato inicial. Passado esse estágio, o treponema, ele dissemina, passa para o estágio secundário, que ocorre de 2 a 10 semanas, variável após a presença de uma lesão primária, diagnosticada ou não, isso é que traz muitas vezes uma dificuldade, e a maioria dos diagnósticos ocorre nesse momento do estágio secundário. O estágio terciário, ele já vem numa queda, já que a gente consegue fazer o diagnóstico no estágio secundário, mas ainda ocorre, né, então são observados de 30% a 50%. Uma vez a doença ativa na gestante, ela transmite para o feto. Em estágios diferentes nós vamos ter apresentações diferentes, e entre o estágio secundário e o estágio terciário existe um estágio latente, que o paciente não apresenta nenhuma ou raras manifestações, mas ele é um
paciente que infecta outros pacientes, né? Então ainda tem esse estágio silencioso da sífilis. No estágio primário, né, que nós denominamos de sífilis primária, essas são as principais formas de manifestação. Onde ele inoculou, né, o agente inoculou, ele forma uma úlcera, né, se apresenta como uma úlcera. Essa úlcera, ela apresenta as mesmas características observadas na região genital. Então, é denominado de cancro mole, né, mas é uma úlcera com um fundo molhado, a borda avermelhada, sem dor na maioria das vezes, tá? E que vai acontecer principalmente nas regiões mais anteriores, onde pode ter ocorrido, por trauma e durante o contato, essa manifestação. Bom, na sífilis primária, nós vamos ter essa lesão que vai, como eu disse anteriormente, ocorrer 3 semanas após o contato. Essa úlcera, ela, por ser indolor, o paciente tenta fazer algum tratamento caseiro, ou usa outras pomadas, ou é diagnosticado de forma errônea numa farmácia ou por um vizinho, e ele começa, ou uma automedicação, ele começa a utilizar outra medicação que não vai contribuir para essa resolução. Porém, independente de tratamento ou não, essa úlcera, denominada de cancro mole, ela tende a regredir com 2 semanas, né? De 2 ou mais semanas ela regride. Então, um paciente que não procurou um profissional nesse período da presença da úlcera, ele vai ter a regressão espontânea, sem nenhuma medicação, e vai pensar que está curado. Ele não fez associação com a sífilis, pensou-se uma úlcera traumática, e com isso, ele, após a sua regressão, ele acredita estar curado. Só que esse foi o estágio primário, a entrada do agente, e ele então passa para a segunda fase, o segundo estágio, que é a disseminação, onde agora ele ganha os linfonodos, vai por via hematogênica e apresenta então na sua fase secundária, quando nós chamamos de sífilis secundária. E aí ele já ganha uma proporção maior, com sinais e sintomas sistêmicos, né? Os sintomas, o paciente vai queixar de dor de garganta, mal-estar, cefaleia, perda de peso e dor músculo-esquelética. Então pode simular uma dengue, pode simular uma gripe, pode simular, mas se ele não lembrar da úlcera ou não ter dado importância a essa úlcera, ele pode ser então diagnosticado ou, né, não ter um diagnóstico preciso nessa sífilis. Porém, com a apresentação de manifestações que são os sinais, aí sim nós reunimos os dados sistêmicos e os sinais, e associado à anamnese que construímos com esse paciente, nós podemos caminhar para o diagnóstico de sífilis secundária. Como sinais na cavidade bucal, nós vamos ter a presença de erupções, como vocês observam nessa mucosa labial, né, como se fosse uma área erosiva, de margens irregulares, ela se espalha na cavidade bucal. Uma das dificuldades da sífilis secundária, ela tem apresentações não específicas, placas avermelhadas, né, máculas. Essas máculas podem ser encontradas também na região cutânea, né, então nós podemos associar isso a um relato do paciente em outras áreas. E ainda nós temos, né, como uma forma de associar na nossa avaliação, uma descamação na região palmo-plantar. Então, nós temos que atentar a esses sinais associados a esses sintomas sistêmicos. Bom, esses são outras apresentações, né, que mostram, né, essas áreas despapiladas, essas margens irregulares, com uns aspectos que nós chamamos de aspectos serpentiginosos, que vão fazendo desenhos na região, né, da boca,
né? E essas apresentações são similares às que ocorrem nas áreas genitais, e esse paciente que apresenta essa sífilis secundária, que agora está sistêmica, ela apresenta, né, a descamação, né, relatada tanto na mão quanto nos pés. Tá? Então, reunindo esses dados, né, nós temos um outro quadro para mostrar a diversidade que nós temos de apresentação. Olha, áreas vermelhas, áreas com uma margem, né, umas bordas avermelhadas, consistência normal, olha como vai desenhando, a presença de pseudomembranas, às vezes ainda remanescente, na boca é mais difícil de manter, mas essas características, elas se juntam e nos levam a essa hipótese diagnóstica de sífilis secundária. Bom, para vocês verem a dificuldade de lidarmos com a sífilis, aqui nós estamos diante de uma sífilis secundária atípica, olha, né, mais ampla, e isso vai, né, aqui a gente pode trazer outras hipóteses, como eritema multiforme, mas aí, mais uma vez, nós reunimos os dados da anamnese com o exame físico para encaminharmos nessa hipótese diagnóstica. Bom, após essa apresentação sistêmica, né, onde a doença agora se apresenta sistêmica, onde nós temos o maior número de diagnóstico, esse paciente, se ele não fizer nada, se ele não procurar um profissional, não fizer a identificação e os meios diagnósticos necessários para sífilis, essas lesões regridem, né, com o passar do tempo, e aí ele entra para aquela fase latente, sem manifestação, que pode durar alguns meses ou alguns anos, para então ocorrer a sífilis terciária. A sífilis terciária não é tão comum no nosso dia a dia, mas ela afeta principalmente órgãos mais vitais, como a aorta, né? Existe a sífilis acometendo o sistema nervoso, e na cavidade bucal nós vamos ter áreas de perfuração que vão ocorrer principalmente no palato e na língua. Isso decorre de que, por tratar de uma doença granulomatosa, na local de tentativa de destruição do treponema, há a destruição das estruturas, levando a essas apresentações. Então, apesar de raras, mas na cavidade bucal nós vamos observar essas úlceras, essas perfurações, principalmente palato e língua. Bom, se nós buscarmos na literatura, né, nós vamos ver que um estudo rico, retrospectivo, multicêntrico, que reuniu artigos de 1950 a 2011, coletando as principais manifestações bucais exclusivas da sífilis, nós vamos ver que dos 23 relatos, né, nós tivemos relatos da literatura, 34 pacientes foram diagnosticados, 35% no estágio primário, onde foi observado o cancro, mas a grande maioria ocorre realmente no estágio secundário, e uma porcentagem menor terciária. Essa é uma revista de grande impacto, a Oral Disease, que nos traz essas informações. E desse estudo, é importante observarmos a principal forma ou principais formas de manifestação na cavidade bucal. Olha só, 59% como úlcera inespecífica, como nós apresentamos, 23% como placas na mucosa, às vezes com a queratose, né, que também pode ser lida como aquela disceratose e descamação em mãos e pés, placas pseudomembranosas, que para nós fica mais difícil de manter na cavidade bucal, e 9% daquelas lesões que nós vimos na sífilis terciária, também denominada de goma, corresponde à sua principal forma de manifestação. Então, esses dados nos permitem ter esse olhar para essa doença como uma doença com manifestações variadas. Bom, é uma conclusão do estudo que ela continua sendo um desafio pelos padrões multiformes e polimorfos de apresentação clínica, levando
a imitar outras doenças e aí muitas vezes retardando o nosso diagnóstico. Então isso faz com que incluímos a sífilis no nosso dia a dia, nos nossos diagnósticos bucais. Tá? Nós podemos fazer o diagnóstico por meio de métodos laboratoriais, sorológicos, por isso que eles fazem essa observação que a biópsia não vai trazer dados tão importantes como a sorologia. Bom, e a sífilis congênita, que é por essa transmissão vertical, ela vai ocorrer dependendo do momento em que a mulher tem a doença adquirida, ela pode transmitir ao feto gerando aborto, natimorto, pode gerar uma prematuridade ou sífilis congênita. A sífilis congênita ela vai apresentar em duas formas. A precoce, os cirurgiões dentistas têm pouco acesso, já que ocorre ao nascimento, então os pediatras, infectologistas e obstetras já identificam. E para nós vamos ter a sífilis congênita tardia. O treponema pálido, ele tem um tropismo pelos germes dentários, principalmente dos incisivos e molares, levando a essa apresentação clínica de dentes, né, incisivos com a sua oclusão com menor dimensão, dando esse aspecto de barril ou de chave de fenda, e nos molares nós temos vários cúspides, chamando de molares em amora. Existe a tríade que nós podemos reconhecer, conhecida como a tríade de Hudson, que define a presença desses dentes, a queratose superficial, que levando muitas vezes à opacidade da conjuntiva e às vezes surdez, formando essa tríade de Hudson. Bom, nós temos dados do Espírito Santo, né? Então nós podemos confirmar essa maior taxa, né, de notificação e apesar dessa apresentação rica nas suas manifestações bucais e com esses dados sistêmicos, o tratamento da sífilis é simples, é tratado com a penicilina, é o medicamento de escolha para a sífilis. Por tratar de uma doença sistêmica, a partir da nossa identificação das lesões de suspeitas, nós podemos solicitar ao paciente o VDRL, que é o diagnóstico inicial de triagem. Hoje podemos também já fazer os testes rápidos. E após a confirmação desses dados, ele então é encaminhado para o infectologista ou clínico geral da rede, para que ele possa então montar o protocolo de tratamento para esse paciente, né, levando a penicilina como principal agente. Há umas diferenças conforme o estágio, se há ou não envolvimento neurológico e a resposta imune desse paciente para que o protocolo de tratamento seja feito. Bom, uma outra infecção sexualmente transmissível bastante presente nos nossos estudos e também nos nossos ambulatórios diz respeito a HIV/AIDS. Né? Hoje, o nome correto de identificação desses pacientes não é AIDS, não é soro positivo, nós tratamos esses pacientes como PVHA, que são pessoas vivendo com HIV/AIDS. Isso se deu em função do tempo que temos dessa doença, né, dessa epidemia, que já desde 1980 ela vem sendo, né, divulgada, estudada e propagada, e por isso, e ao mesmo tempo do diagnóstico, nós já temos um tratamento de controle, não de cura, mas que leva esses pacientes a terem uma vida dita relativamente normal. E aí, então, chamados de PVHA. Ainda temos altos índices de novos casos, pelas mesmas razões que nós temos para a sífilis, como IST, e um registro de mortalidade de 3
316 mil óbitos, isso dados do Ministério da Saúde de 2016, trazida daqueles boletins epidemiológicos. Há uma distribuição, né, no Brasil, e aí nós temos dados também retirados do boletim epidemiológico, e os desafios agora para a HIV/AIDS, para o PVH, vem desse longo tempo dessa epidemia. Existe uma feminização, né, então, ou seja, um número maior de mulheres acometidas pelo HIV/AIDS. Existe uma vulnerabilidade de gênero, de raça, de etnia e orientação sexual que devemos considerar. Então, colocando essas doenças dentro do estilo, né, e de comportamentos que não devem gerar, apesar da vulnerabilidade desses gêneros, como o feminino, raças, etnias e orientações sexuais, isso não serve de barreira para o nosso atendimento. E hoje, né, os desafios é também aprender a lidar com os efeitos colaterais do tratamento antirretroviral e suas interações. Bom, frente a isso, nós começamos a tratar dessa síndrome da imunodeficiência, né, que gerou mudanças na nossa sociedade, na prática clínica, principalmente dos profissionais de saúde, né? Existe um histórico dessas doenças com muito estudo, como nós já dissemos, com crescente dos dados epidemiológicos e avanços no tratamento, mas não ainda da cura dessa doença. Bom, relembrando, né, como ocorre a patogenia dessa síndrome da imunodeficiência, uma vez infectado ou infectada, né, nós temos um tempo, né, para que esse vírus seja apresentado ao sistema imunológico do indivíduo, para que ele possa gerar anticorpos, identificando a presença desse vírus, que servirá também de meio de diagnóstico para o nosso, tanto no momento inicial do diagnóstico, como monitoramento desse paciente. Bom, e essa soroconversão, denominada pela produção de anticorpos, tem uma variação no seu tempo de 2 a 6 semanas, que nós denominamos de janela imunológica, onde nós não vamos identificar, né, pelo tempo, nesse período, se o paciente é ou não soropositivo. Tá? Essa infecção traz algumas características sistêmicas que semelham à gripe, como uma febrícula, como um mal-estar, como uma prostração, confundido muitas vezes com a gripe, onde nós estamos tendo o sistema imunológico reconhecendo a presença de um agente, no caso, o vírus do HIV. Bom, ele pode passar uma fase assintomática, enquanto esse vírus está, né, como ele tem o tropismo pelos linfócitos, principalmente os THs, os CD4s, então ele pode ter uma variação nessa fase de disseminação e de acometimento do sistema imunológico, que pode ter uma média de 10 anos e o paciente não ter nenhuma manifestação clínica, apesar de infectado, e a partir daí, né, como é um vírus intracelular que leva à morte dos linfócitos, ou de onde ele se habita, vai ocorrendo a baixa desses linfócitos. Com isso, né, quando o paciente chega no nível abaixo de 500 linfócitos por ml cúbicos, e no nível, nós já temos um alerta, e com 200 linfócitos por ml cúbicos, nós já vamos poder observar, por esse sistema imunológico em deficiência, a presença de infecções oportunistas, né? Então, nós tratamos, né, e lidamos com as infecções oportunistas, que nos permite, né, associar e fazer os diagnósticos nesse momento. E essa doença ainda, né, pode ser tratada, mas com o tempo ela vai levando à perda desse sistema imunológico, levando então, num determinado período, à morte. Esses números de morte vêm caindo em função desse controle com o tratamento antirretroviral.
Bom, então nós vamos mostrar algumas das principais manifestações bucais para que a gente possa identificar, junto com a anamnese, junto com esse exame junto ao paciente, para que a gente possa ter como parâmetro para a suspeita e os procedimentos de diagnóstico. Então, o paciente, né, como nós mostramos, é uma síndrome que tem um acometimento sistêmico. Na nossa região de trabalho, nós vamos identificar a linfadenopatia generalizada persistente. Então, o paciente, né, apresenta esse aumento, às vezes confundindo com garganta, às vezes, mas ele conta uma história de um tempo maior da presença da linfadenopatia, principalmente cervical, e aí o paciente pode apresentar como lesões ou quadros fortemente associados às candidíases ou candidoses, principalmente pseudomembranosa, né, que são essas placas brancas que são removíveis, ou eritematosas, levando à ardência. Então, a persistência desses quadros, sem uma outra identificação, como um uso de antibiótico por muito tempo, ou uma diabetes não controlada, nós devemos suspeitar e colocarmos dentro da nossa hipótese diagnóstica o paciente com a suspeita, né, de síndrome da imunodeficiência adquirida. Outro achado fortemente associado, presente na cavidade bucal, é a leucoplasia pilosa, que trata dessas placas brancas nas bordas de língua, tá? Ela se encontra de forma bilateral, isso nos auxilia no diagnóstico clínico, na identificação. Então, nós identificamos essas placas, buscamos do outro lado e identificamos, né, essa bilateralidade, talvez algumas mais expressas, outras não, mas que nos leva a uma hipótese diagnóstica de leucoplasia pilosa. Uma vez diagnosticado leucoplasia pilosa, a suspeita da síndrome da imunodeficiência adquirida deve ser levantada. Ainda, né, podemos ver nos tecidos periodontais alguma das manifestações dessa doença que podemos suspeitar e caminhar no diagnóstico. Podemos observar esse eritema, né, avermelhado na região de gengiva, né, principalmente gengiva marginal, né, essa persistência, mesmo que eu faça uma boa profilaxia, essa linha avermelhada persiste, então nós podemos começar o diagnóstico tratando como se fosse uma gengivite comum, mas a persistência deve ser identificada, percebida e levantado a hipótese de HIV/AIDS. Essas alterações nos tecidos periodontais podem avançar, gerando perdas de papilas, né, como nós vimos aqui, dando essa configuração bastante típica da gengivite ulcerativa necrotizante ou necrosante, que pode estar atingindo apenas o tecido mole, mas pode ter perdas rápidas de tecido ósseo, onde nós vamos identificar como periodontite ulcerativa necrotizante. São quadros que devem ser bem investigados e também colocado como uma lesão fortemente associada ao HIV/AIDS. O paciente pode apresentar infecção por herpes, ele já é um paciente portador muitas vezes do herpes, mas agora ele começa a ter herpes com uma recorrência muito maior do que ocorria e com apresentações atípicas, né, o que foge do quadro normal que esse paciente tinha. Então ele vai relatar essas apresentações e aí nós devemos pensar também e devemos levantar e trabalhar no diagnóstico com a síndrome da imunodeficiência adquirida. Temos ainda o sarcoma de Kaposi e o Kaposi, que são essas placas ou aumentos arroxeados, avermelhados, que vão ocorrer principalmente no palato. Isso pode ser observado também em áreas cutâneas visíveis no nosso paciente, na região de face, onde estiver visível, tá? São tumores vasculares. Temos outros tumores que
que podem estar associados. Então, hoje o linfoma não Hodgkin, com crescimento, né, devemos também investigar a síndrome da imunodeficiência adquirida. Nós sabemos que o paciente imunocomprometido, e no caso da síndrome da imunodeficiência adquirida, ele tem uma probabilidade de desenvolver tumores 200 vezes mais do que um paciente saudável. Então, alertarmos quanto a esses tipos de tumores e associar e investigar a síndrome da imunodeficiência adquirida. Nós temos as aftas recorrentes, que também, como no herpes, ele pode ter um quadro já do paciente, mas ele começa a ter acometimentos diferenciados, com maior recorrências, com aftas maiores, né? Então, são também dentro dos fatores possíveis, né? Nós temos sempre que lembrar que nós vamos descartar e listar alguns quadros que propiciam, mas nós devemos também incluir a síndrome da imunodeficiência adquirida. E aí, nós podemos resumir dentro das manifestações orofaciais as que estão fortemente associadas com a infecção por HIV, nos colocando como um agente de diagnóstico desses pacientes. Bom, ainda nós temos como manifestações sexualmente transmissíveis, né, dentro das ISTs, o condiloma combinado, que ocorre na cavidade bucal, tá? Então, aqui nós temos um exemplo, né, acometendo o dorso de língua, e a apresentação clínica é semelhante às que ocorrem em outras áreas genitais. Então, o condiloma combinado é uma IST, a sua transmissão principal é por via sexual, está associado ao HPV, principalmente 6, 11, 16 e 18. Ele também tem um período de inoculação, então ele pode ficar de 1 a 3 meses incubado, né, e depois vir a manifestação. E ainda tem o risco de auto-inoculação. Então, o condiloma combinado, ele é um possível achado das ISTs, onde o cirurgião dentista participa do seu diagnóstico. Então, ele se apresenta como lesões, né, verrucosas, né, com projeções curtas em números maiores que se confluem, dando essas massas, né, exofíticas, e elas diferenciam. Muitas pessoas tratam e veem como um papiloma, mas ele tem uma conformação diferenciada, porque as projeções do papiloma são mais longas e esses são mais curtos. Normalmente os papilomas são solitários e têm um tamanho pequeno, e os condilomas ganham proporções que vai levando, né, a esse diagnóstico clínico, onde deve ser então diagnosticado, nesse caso, por meio da biópsia. E é importante destacarmos aqui que o condiloma combinado, ele, né, por ser uma transmissão sexual, nós não deveríamos encontrar em crianças. Porém, quando encontrado numa criança, uma lesão suspeita, como nós vimos aqui, próximo é uma criança nova, dentição decídua, e essa lesão, né, o tamanho chega até quase 3 centímetros, 2 a 3 centímetros, projeções curtas, rosadas, embotadas, que tem características fortes de um condiloma, como esse aqui na região de língua. Em crianças, nesse caso, nós devemos pensar em abuso sexual, né? Então, nesse momento, mais uma vez, o cirurgião dentista participa do diagnóstico e da notificação desse abuso sexual aos responsáveis por essa criança, né? Bom, e ainda, né, caminhando dentro dessas ISTs, nós temos o herpes simples, que é muito comum no nosso dia a dia. A transmissão, ela ocorre sexual, e também, no caso do vírus herpes simples, por meio de transmissão e compartilhamento de objetos, toalha, talheres,
uma vez o paciente tem o vírus, ele fica latente e por uma queda do sistema imunológico, esse vírus pode vir a manifestar. Nós temos o tipo 1, que é na região bucal, e o tipo 2 na região genital. É de distribuição mundial, né? E nós vamos ver uma forte relação com os fatores socioeconômicos. Lembrando que quando o paciente tem o HSV2 na gravidez, há um risco, né, de infectar o feto durante o parto, onde são tomadas suas devidas providências. Então nós temos o vírus herpes, né, com seus acometimentos por meio de vesículas, né, rompimentos. Então nós mostramos aqui como ele se apresenta da mesma forma nas diferentes áreas, na boca e nas áreas genitais, tá? No nosso caso, nós temos o herpes labial, formado essas vesículas que tem uns sinais prodrômicos, como uma coceira, uma dor, um prurido, né? Desencadeado por alguns fatores já reconhecidos, como luz ultravioleta, estresse emocional, trauma, alergias. E aí nós temos, né, as fases dessa manifestação. Vesículas iniciais, né, como eu disse para vocês, com sintomas prodrômicos, ardência, dor, pontadas. Logo começa a apresentar as vesículas, que pode ser uma, duas ou várias, principalmente na região de semimucosa, tá? Essa manifestação, ela tem um tempo de 7 a 10 dias, se não for feito nada, e depois ela começa a regredir e formar uma crosta onde vai cicatrizar sem deixar marcas. Lembrando que essa manifestação, principalmente quando em vesículas, ela é altamente dolorosa, gera áreas edemaciadas, linfodenopatia, é desconfortável para o paciente e o cirurgião dentista não deve atuar nesse momento para evitar não só o desconforto do paciente, como uma possível infecção cruzada, já que, tratando de vírus, como nós falamos no HIV, e o vírus do HSV, ele tem, né, no caso o HSV, ele tem um tempo maior nos ambientes, aumentando a sua chance de transmissão, diferente do HIV. Bom, por fim, né, nós temos, dentro desse quadro das doenças virais e de transmissão sexualmente das ISTs, nós temos as hepatites, né? Nós sabemos que as hepatites, nós temos o subtipo, o B e o C, principalmente ela é mais em crianças, ela é mais indolente, mas dentro das hepatites nós temos as formas de transmissão, e aí fica uma pergunta, ela deixa manifestações bucais para que a gente possa então identificar? Bom, as hepatites B, ela não tem manifestação bucal, né? Mas nós temos a possibilidade de transmissão, né, pelo sangue, pelos hemoderivados, daí nós, agentes de saúde, temos um risco de transmissão, ou por alguma solução de continuidade de pele, tá? Nós temos procedimentos de risco, e daí nós nos incluirmos dentro dessas vias de transmissão. Bom, mas identificar um paciente com hepatite B, nós não vamos por meio de manifestações bucais. Por outro lado, a hepatite C, que tem tido um grande impacto na saúde pública, nós temos manifestações principalmente hepáticas, e tem se colocado na literatura que o paciente pode apresentar manifestações extrahepáticas, e dentre essas manifestações extrahepáticas, a literatura mostra lesões que assemelham a apresentação do líquen plano, em forma dessas manifestações em linhas, em estrias, que na literatura nós vimos, dependendo da geografia, isso já é colocado, que esse paciente, se nós fizermos, né, fazemos o diagnóstico de líquen plano, e aí nós fazemos a solicitação da sorotipagem para hepatite C, e nós podemos identificar uma hepatite não diagnosticada. Bom,
como que nós podemos, então, portar diante das hepatites C? Na maioria das vezes, não temos manifestações bucais, e assim como a hepatite B e C, a forma de cuidado para o cirurgião dentista vai ser principalmente pela transmissão, então nós podemos ter esse cuidado, adotando medidas de biossegurança, e o que nós temos e temos feito é que, diante de um líquen plano, com uma forma dita na literatura, considerando, né, diferenças geográficas que citam essa possibilidade de ser ou não uma manifestação extrahepática, nós solicitamos o paciente, explicamos a eles essa possível relação não comprovada pela literatura, mas com a possibilidade, né, de identificação da hepatite C nesse paciente, então sendo aqui considerada uma manifestação extrahepática. Bom, a partir da discussão dessas principais ISTs, né, e as suas manifestações bucais, o que nós podemos deixar de mensagem final e considerações? Além da nossa participação como um agente de diagnóstico mediante essas manifestações bucais, nós temos, né, trabalhado na prevenção, de estratégias básicas para o controle das transmissões de IST e também do HIV, e isso se dá, né, pela constante informação e principalmente por atividades educativas que nos auxiliam tanto na transmissão desse conhecimento para a população, como também essa troca entre profissionais. Devemos enfatizar uma vez identificado uma IST, das possíveis infecções com HIV/AIDS, né? E se colocando dentro dessa rede de diagnóstico, nós vimos que, além de diagnosticar, o tratamento, né, que diz respeito aos cirurgiões dentistas, nós temos atuação no herpes, principalmente no herpes. As demais lesões, nós vamos precisar do tratamento da doença para que a gente possa, então, ter o controle das manifestações bucais. Então, nós vamos participar do diagnóstico e o tratamento, na maioria das vezes, é feito pelo clínico geral ou infectologista, mas nós atuamos, né, nesse tratamento precoce, e isso vem trazendo para a paciente, né, um status de assintomático, né, e realizar a detecção em portadores assintomáticos. Então, esse é o papel hoje em que a saúde pública e nós, profissionais da saúde, nos integramos nesse momento. Eu agradeço a atenção de vocês, me coloco à disposição para alguma consideração, comentários e dúvidas para que a gente possa, então, finalizar a nossa participação.